Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 55 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Prosseguindo no estudo do tema da reencarnação sob o ponto de vista de Allan Kardec, nós deixamos na semana passada a questão para refletirmos sobre a possibilidade de o espírito retornar no corpo de um animal, numa existência seguinte. É claro que a pergunta ou a proposta parece um pouco estranha, mas considerando que algumas correntes espiritualistas e que têm a crença na reencarnação ou no retorno do espírito à vida física, podem em algum momento, ou teriam em algum momento, desenvolvido teorias que admitiriam a possibilidade de um ser que tenha sido muito rebelde em uma existência retornar numa próxima no corpo de um animal, como uma espécie de punição. Quando nós vamos estudar Allan Kardec, em especial nesta obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, como eu disse semana passada, foi publicada logo após a primeira edição do Livro dos Espíritos, com o intuito de esclarecer algumas questões que talvez tinham ficado mal compreendidas por aqueles que estudavam ou iniciavam o estudo da doutrina espírita. Essa obra traz o chamado vocabulário espírita, em que Kardec tratará ou apresentará conceitos sobre alguns temas que são abordados lá no Livro dos Espíritos. Com respeito à reencarnação, ele anota o seguinte: a reencarnação pode dar-se na Terra ou em outras esferas, mas sempre num corpo humano e jamais no de um animal. A reencarnação é progressiva ou estacionária, jamais é retrógrada. Nas novas existências corporais, pode o espírito decair como posição social, mas não como espírito. Vamos iniciar por essa condição que Kardec fala de que a evolução ela se dá progressivamente ou pode ser estacionária. Significa que nós estamos sempre conquistando novos valores, sempre nos aprimorando, mas é possível que o espírito, não se dedicando a essas conquistas, se mantenha estacionário. Então podemos passar algumas existências sem angariar novos valores morais, sem aumentar a nossa condição de elevação como espírito, a nossa condição de pureza, mas não há possibilidade alguma, diz Kardec, de nós retroagirmos. Então, um espírito que tem alcançado determinada condição evolutiva, ele não retroagirá na sua evolução, não se tornará mais inferior do que já seja, vamos dizer desta forma. Isso significa que ele não poderá absolutamente vir a ocupar um corpo de um animal, porque o animal está num processo anterior da evolução desse espírito. Nós passamos pelo reino animal, embora o homem seja considerado animal, mas a condição de humana, uma vez conquistada, a condição de espírito humano, uma vez conquistada, não será mais tirada de nós espíritos. Então, ele pode vir a ocupar, de acordo com as suas más tendências, de acordo com os compromissos que adquiriu, por ser um espírito muito perverso, muito cheio de vícios e imperfeições, ele pode vir a ocupar um corpo humano ainda bastante primitivo. Ele pode vir, como diz Kardec, reencarnar tanto na Terra como em outras esferas, em outros mundos, numa condição talvez mais difícil do que a anterior, num corpo mais grosseiro do que o anterior. Mas isso não significa que ele esteja retroagindo no seu processo evolutivo. É o que nós temos acompanhado quando estudamos a doutrina e se fala que dentro desse processo da transição planetária, muitos espíritos que permanecem
encarcerados nesses vícios, que se permanecem endurecidos e sem vontade de se modificarem, eles serão convidados a virem a ocupar uma outra esfera que não mais a do nosso planeta Terra. Então, espíritos que se mantenham endurecidos na maldade, em desejos de vingança, em manter-se nas suas imperfeições por se acharem aí numa condição confortável, serão transferidos a outros mundos, de acordo com a sua condição. Mundos onde eles terão a possibilidade de desenvolver essas suas faculdades, utilizando a inteligência, mas com o objetivo de se aprimorarem. Isto porque, neste mundo, aqui no planeta Terra, os espíritos que aqui permanecerem terão, em sua grande maioria, o propósito de evoluir. Então, esses espíritos virão a encarnar num outro mundo, e nesta outra esfera, como diz Kardec, poderão ocupar corpos muito mais rudimentares, poderão ocupar corpos ainda muito mais grosseiros do que o nosso, mas ainda assim corpos humanos. Não retornarão de forma alguma à condição de animais. Bem, Kardec fala que pode haver uma alteração na condição social do espírito. Então, imaginemos que dentro desse processo evolutivo, também aquele que foi um grande empresário pode voltar com uma pessoa muito humilde. Aquele que ocupou grandes posições dentro de um estado, dentro de uma condição administrativa, pode retornar uma próxima existência como alguém bem humilde, sem possibilidades e sem nenhuma forma de ascensão social. Claro que não se torna isso uma punição, mas uma possibilidade de aprendizado. Nós vamos alternando nas nossas encarnações as várias esferas da vida. Ora com grandes recursos financeiros, né, pessoas ricas, abastadas, ora numa condição de miserabilidade, para enfrentarmos esses dois extremos. Ora com cercados de várias pessoas, em outro momento talvez mais solitário, e isso vai interferir muito de acordo com a nossa condição pretérita e de acordo com o que nós pretendemos realizar nesta próxima existência. Então, dentro desse processo de reencarnação, iremos enfrentar aí sim o que possa parecer uma alteração muito grande dentro da posição social, dentro da posição de civilização desse espírito, da sua localização dentro do planeta. Mas isso não significa que ele esteja retroagindo, está apenas experienciando condições e possibilidades um pouco diversas. Então, o espírito ele enfrentará outras dificuldades, ele enfrentará outras posições dentro desta sua jornada evolutiva, mas não irá retroagir a ponto de vir a ocupar o corpo de um animal. Nessa sua condição de volta à vida física, ele encontrará, é claro, muitas daquelas criaturas que lhe foram favoráveis, que lhe foram amigas, e também muitos dos que lhe foram inimigos, que lhe trouxeram algum sofrimento. E de acordo com o aproveitamento dessa condição, é que terá um maior alcance, uma maior possibilidade de escolha na sua próxima encarnação. Então, como eu disse semana passada, o animalzinho que você tem aí na casa, esse cãozinho, o gatinho, esse bichinho doméstico que você vê, animais também que habitam florestas, animais selvagens, todos eles estão no seu processo evolutivo, cada um de acordo com a sua possibilidade, todos nessa mesma caminhada que nós já enfrentamos e que hoje estamos na condição humana. O que não significa que são inferiores a nós. Talvez no sentido moral possa ser assim dizer, mas são espíritos que, assim como nós, estão também nesse processo evolutivo, apenas numa condição, num momento diferente do nosso. Bem, dentro desse processo de planejarmos o nosso processo reencarnatório, cabe-nos agora uma pergunta. Como é feita a escolha do espírito em relação às suas próximas oportunidades? Quando é e de que forma que nós fizemos escolhas para esta nossa atual encarnação?
Será que tudo que nós estamos vivendo hoje resultou de escolhas nossas lá no plano espiritual? Como se dá, quem que auxilia a este processo de traçarmos um planejamento reencarnatório? Aguardo você na próxima sexta-feira para darmos continuidade a esse estudo, refletindo Kardec e, sobretudo, refletindo o ensino de Jesus, a ótica da doutrina espírita nas nossas vidas, a fim de que nos tornemos pessoas melhores e, acima de tudo, pessoas felizes, pois esse é o nosso propósito enquanto encarnados. Uma ótima semana a você, que Jesus abençoe o seu lar e nos encontramos aqui na próxima semana. Tchau!